No mundo da casuística ufológica encontramos diversos relatos de contato de humanos com seres que fogem da nossa compreensão. Já conhecemos casos onde humanos são usados como cobaia para supostas experiências científicas, casos onde esse contato se restringe a poucas trocas de palavras via telepatia, aumentando ainda mais o mistério sobre o fenômeno. Mas na história de hoje, ouviremos um relato onde uma entidade interage com um homem simples, de pouca instrução, mas que pôde compreender que teve um encontro com algo que provavelmente não era desse mundo. Meus queridos ouvintes, esse é o caso Vicente Lucindo. O ano era 1939. O mundo estava há poucos meses de ser sacudido pela Segunda Grande Guerra, e aqui no Brasil, totalmente alheio aos acontecimentos internacionais, um jovem garimpeiro tinha apenas como preocupação o seu serviço como cozinheiro nas empreitadas garimpo adentro que sua família se aventurava em busca de melhores condições de vida. Vicente Lucindo era o mais novo do grupo de garimpeiros formado por seu pai, o Sr. João Lucindo, seus dois irmãos mais velhos e um cunhado. E juntos, eles se embrenhavam pelos sertões do município de Coroaci, no estado de Minas Gerais, cavando jazidas de mica, um minério muito abundante na região que tornava o Brasil, na época, um grande exportador para países como Estados Unidos, Alemanha e Japão. Mas a tarefa de encontrar mica não era tão fácil, e além da perícia e técnica profissional dos garimpeiros, também exigia sorte para encontrar o local exato onde poderia ser extraído grandes quantidades desse minério. Mas, especificamente naquele ano, a extração de mica não estava sendo tão proveitosa e eles já haviam explorado quase toda a região conhecida como Serra do Gordo, a cerca de 15 quilômetros de Coroaci, e ainda não haviam encontrado nada. Próximo ao mês de julho de 1939, o desânimo começou a tomar conta da família Lucindo, que já havia cavado diversos túneis de 40 e 50 metros sem sucesso. E foi um desses dias cansativos de muito trabalho e pouca recompensa que o Vicente Lucindo viveu uma experiência que mudaria toda a sua vida. João Lucindo, o chefe da família Lucindo, era um experiente garimpeiro e quando ele decidia que um lugar seria ideal para iniciar suas escavações, ele montava acampamento próximo ao local e por ali passavam dias trabalhando nas jazidas. Cada um tinha uma função específica no acampamento e o Vicente Lucindo, além de caçar e cozinhar, tinha também como tarefa encontrar água para abastecer o acampamento. Ele havia encontrado uma bica d'água no sopé da serra, então durante o dia ele percorria várias vezes o trajeto entre a bica e o acampamento carregando uma lata d'água na cabeça. Um certo dia ele atrasou seus afazeres e teve que sair um pouco mais tarde do acampamento para buscar água. E como já estava quase escurecendo, ele resolveu levar consigo uma espingarda, que além de proteção, poderia servir caso cruzasse no meio do caminho com algum pequeno animal que lhe serviria de caça. A lua já brilhava no alto da serra quando Vicente Lucindo começou a descer a trilha até a bica. Em uma mão levava a lata vazia e na outra a espingarda. Quando estava quase se aproximando da bica, ele começou a ouvir um barulho estranho na mata. Ora era como se fosse um silvo, um sss, ora parecia um enxame de abelhas. Ele passou a procurar a origem daquele som estranho, mas sem sucesso. Resolveu então deixar aquilo de lado e voltou a sua atenção para a sua tarefa. Assim que ele chegou na bica, ele notou que o céu já havia escurecido por completo, mas como a lua estava brilhante, ele ainda conseguia enxergar a copa das árvores. Quando ele se abaixou para encher a lata d'água, ele notou uma claridade estranha. Então virou-se rapidamente com a espingarda e passou a procurar a origem daquela claridade pela mata. Foi nesse momento que ele se deu conta de que aquela claridade estava ao seu redor, como uma lanterna muito forte iluminando ele. Ele foi tomado pelo pavor e se movia de um lado para o outro tentando encontrar quem ou o que estava jogando aquele flash de luz sobre ele. O que mais o deixava apavorado era que mesmo que ele se mexesse para qualquer direção, aquela luz o acompanhava, o deixando sempre no centro da claridade. Seu pavor aumentou quando ele notou que não podia mais se mover e sentiu como se seus pés estivessem colados no chão. E foi aí
que os seres apareceram. Eram dois homens que ele julgou ter em média 1,80 m de altura, já que pareciam um pouco mais altos que ele, que media 1,75 m. Eles vestiam uma espécie de malha metálica que cobria seus corpos do pé até o pescoço. Por causa da forte luminosidade, ele não conseguia ver seus rostos nitidamente, mas percebeu que pareciam rostos humanos normais. Esses dois seres fizeram um breve sinal para ele, que notou que eles ordenavam que ele olhasse para o céu, e ele atendeu o sinal daqueles homens e viu, na altura da copa das árvores, que pairava sobre ele um objeto muito grande de formato discoide, e estava a cerca de 50 metros de altura. Esse objeto girava em torno do seu próprio eixo, mas não saía do lugar, e foi então que ele percebeu que aquele estranho barulho que ele havia ouvido na mata era emitido por esse estranho objeto. A luz que envolvia o Vicente Lucindo também vinha daquele objeto, e de repente ele se viu abrir uma escotilha da parte de baixo do enorme disco que estava pairando sobre a cabeça dele, e nesse momento os dois homens que estavam em terra com ele o pegaram pelo braço e ele sentiu seu corpo flutuando. E no piscar de olhos ele se viu dentro daquela nave. O interior do objeto parecia uma espécie de laboratório. O Vicente Lucindo começou a se sentir estranho e percebeu que aqueles dois seres tiraram suas roupas e o deitaram em uma maca. Eles começaram a fazer diversos procedimentos nele como se o examinassem, e ele entendeu que um dos seres lhe dizia de alguma maneira que não lhe fariam mal nenhum, e que ele e sua família seriam recompensados por isso. Depois disso ele apagou, e quando retornou a si, já se viu andando lá no final da trilha, próximo ao acampamento da sua família. Seu pai, seus irmãos e o cunhado já haviam notado a sua demora para retornar ao acampamento, e ele inventou uma história sobre uma grande perseguição a uma paca, pois sabia que, caso relatasse o que realmente aconteceu, ele sofreria com a incredulidade da sua família. Ele tentou agir normalmente, mas as palavras daquele ser dizendo que ele e sua família seriam recompensados com um grande benefício não saía da sua cabeça. Já era alta madrugada e todos no acampamento estavam em sono profundo. Foi quando ele começou a ter lembranças mais claras do que havia acontecido. Ele se lembrou do momento quando ainda estava dentro da nave, das palavras que um dos seres tinha dito para ele. Abre aspas. Abram um túnel do outro lado da montanha, no mesmo nível e a 10 metros à direita de uma grande rocha que encontrarão lá, sem grande trabalho. Sigam com o túnel em linha reta para o interior dessa montanha e antes de atingirem a profundidade de 30 metros, vão encontrar muito minério de malacacheta. Uma coisa que chamou a atenção dele foi que aquele homem havia dito malacacheta e não mica, como ele e seus parentes falavam, mas que ele sabia que tinha o mesmo significado. De qualquer forma, ele sabia que se contasse para seu pai sobre o que havia acontecido, ele não acreditaria. Então, ele decidiu que contaria que aquilo havia sido revelado a ele em um sonho. Mas antes de contar para o seu pai, ele mesmo decidiu ir sozinho até o local onde o ser havia apontado. E para o seu espanto e alegria, havia mesmo uma pedra grande no local. No outro dia ele contou a seu pai sobre o seu sonho e o levou até lá. O seu João Lucindo acreditou no sonho do jovem rapaz e então todos começaram a trabalhar no local naquele mesmo dia. Menos de um mês depois do início das escavações, assim que atingiram a profundidade de 27 metros, eles encontraram uma jazida com grande quantidade de mica, exatamente como o homem da nave havia contado para o Vicente Lucindo. Após o sucesso na empreitada, ele resolveu contar para todos da família o que realmente havia acontecido, mas eles, mesmo diante da descoberta, preferiram acreditar que ele realmente havia sonhado com aquilo. Vicente Lucindo narrou a sua incrível história para pesquisadores de fenômenos ufológicos pouco antes da sua morte, em 1970. E o seu relato ficou registrado no livro A História do Ocultismo, Pré-História e Antiguidade, lançado pela editora Abril. Então esse foi o relato que ficou conhecido como o caso Vicente Lucindo. Eu agradeço de coração a você que assistiu esse episódio até aqui. Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso Instagram, basta procurar pelo @além-da-imaginacal01, além da imaginação sem acento, e lá você encontra um conteúdo muito bacana sobre o tema ufologia e mistério.
Eu vou ficando por aqui e peço para que você, caso não seja inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações também, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. Beleza? Deixo aqui o meu grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo episódio aqui no canal Além da Imaginação.